Acusação, terceiro treino, 4 de outubro de 2021, simulação semana jurídica, 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Meus cumprimentos às senhoras juízas e o senhor juiz, os meus cumprimentos também à equipe de defesa e aos demais presentes neste tribunal. Eu sou Magda Cristina e componho a equipe de acusação deste TPI. Com a autorização da Corte, estarei apresentando nos próximos minutos os motivos pelos quais a equipe de acusação está acusando o general Caio Graco e o senhor Haroldo Rios de crimes gravíssimos, crimes de competência deste tribunal. Logo em seguida, minha colega Renata Pellegrini estará falando a respeito da admissibilidade do TPI perante a este acontecimento para que não haja dúvidas sobre este. E, por fim, minha colega Maria Angélica estará falando dos fatos ocorridos, de maneira breve, e apresentará o pedido da acusação. Após uma longa apuração dos fatos, seguindo o artigo 15.1 do Estatuto de Roma, é inquestionável a presença dos acusados nos crimes dispostos no artigo 5º do Estatuto de Roma, e ainda mais na violação das normas e condutas de guerra. Podemos classificar os feitos de ambos, independentemente se atuaram de maneira conjunta ou separadamente, mas de maneira geral, porém com convicção, como crimes de genocídio, uma vez que todos os atos praticados se enquadram nos termos do artigo 6º, a linha C, do Estatuto de Roma, que dispõe sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial. General Caio Graco, ministro da Defesa da República de Salastia, estabeleceu diretrizes de tratamento para militares inimigos que fossem prisioneiros em Salastia, principalmente se estes fossem identificados com uma etnia divergente da desejada por Salastia ou com uma religião inconveniente para Salastia. Diante deste, é fato a presença de crimes de guerra, atitudes que vão contra o artigo 8º do Estatuto de Roma, o qual, infelizmente, não consigo citar na íntegra por conta do meu tempo, mas citarei alguns tópicos que mostram nitidamente a veracidade da acusação do general que cai sobre o general Caio Graco. Ponto item 3. O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde. Ponto 6. Matar ou ferir um combatente que tenha disposto armas ou que, não tendo mais meios para se defender, tenha-se incondicionalmente rendido. E ponto 21, ultrajar a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes. Além disso, também encontramos os crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º.1, a linha H do Estatuto de Roma, que dispõe perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, éticos, culturais, religiosos ou de gênero. Além do desaparecimento dessas pessoas, que se enquadra na linha I desse mesmo artigo. Com isso, a Corte há de concordar com o meu discurso, sem qualquer tipo de modéstia, que não há como tirar a culpabilidade sobre as costas do senhor Caio Graco sobre os fatos descritos. Com isso em mente, vamos aos fatos que dizem respeito à culpabilidade do senhor Haroldo Rios. Ele comandava a burocracia oficial de Salastia, mas jamais estivera em um dos campos de prisioneiro. Porém, mesmo nunca atuando de maneira direta, há várias notas fiscais comprovando a aquisição de materiais utilizados para montagem de forças, instrumentos de tortura e instrumentos para a realização de experiências médicas autorizadas por ele, documentos assinados por ele. Indo contra ao artigo 8º, que dispõe sobre os crimes de guerra, no seu ponto 2, a linha 2, que diz que se entende por crimes de guerra, tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo experiências biológicas. Além das planilhas apresentando o transporte de pessoas para os campos de concentração, população civil tirada à força do seu contexto de vida, da sua paz cotidiana, para serem levadas aos campos de concentração, os campos de extermínio, os campos de estupro, centenas de contratos firmados com empresas fabricantes de substâncias químicas e tóxicas necessárias para a fabricação de armas químicas, vedadas pela Lei de Genebra, indo contra esse mesmo artigo 8º citado no meu discurso. Indo também contra a linha I do artigo, que dispõe dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis que não participem diretamente das hostilidades. Além disso, é clara
é de clara notoriedade a presença de crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º, ponto 1, a linha D e K, e de crimes de genocídio, nos termos do artigo 6º, a linha D, que dispõe a deportação ou transferência forçada de uma população, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou saúde física e mental, e a imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento nos seios do grupo. Imaginem vocês, senhoras juízas, como mulheres, já sabendo a dificuldade que é viver num país como o nosso, que faz a discriminação entre homens e mulheres. Imagina você estar na sua casa, você ser retirada à força de sua casa, ser levada para um campo de concentração, para um campo de estupro, e ser obrigada a ter os bebês frutos desse estupro para poder reproduzir uma etnia desejada por Salastia. É um absurdo. Além de todos esses fatos, o próprio TPI já julgou um caso parecido com o caso aqui apresentado. O caso Germany Katanga. No julgamento, realizado em março de 2014, o réu tinha uma acusação de crimes contra a humanidade, homicídio e 4 crimes de guerra. Novamente, homicídio e mais ataques contra a população civil e destruição de propriedades e saques. Ficou decidido que este acusado ficaria preso durante 7 anos, detido pelo TPI em Haia, entre setembro de 2007 e maio de 2014. E a defesa tentou reduzir a pena deste acusado, o que para uma magistrada que participou do processo, ela apresentou opinião contrária a essa decisão. Com isso, eu acredito que não há mais dúvida sobre o caso, o porquê o caso está perante a este Tribunal Penal Internacional. Porém, caso ainda haja dúvidas, a minha colega Renata Pellegrini estará apresentando sobre a admissibilidade do Tribunal Penal Internacional sobre estes. Muito obrigada. Boa noite, reitero meus cumprimentos à corte e à equipe de defesa. Me chamo Renata Pellegrini e já inicio minha exposição. Como dito pela minha colega, apesar de tantas atrocidades, a impunidade permanece presente no caso. Primeiramente, vale pontuar que a República de Naira e a Federação Filipina são membros do Tribunal Penal Internacional e ratificaram o Estatuto de Roma. Portanto, mesmo a República de Salastia não ser Estado aderente, é passível de julgamento no órgão, como afirma o artigo 4º, ponto 2 do Estatuto de Roma. Ademais, o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi acionado durante a ocupação, mas sem consenso sobre as medidas a serem adotadas, sendo que tal inércia permitiu que a República de Salastia continuasse com as atrocidades narradas pela minha colega. Frente a isto, a Organização dos Estados Americanos realizou a Assembleia Extraordinária, porém sem sucesso. Portanto, 2 organizações internacionais tentaram realizar movimentos para resolver a questão de forma democrática, porém sem sucesso. É visível a importância internacional que o caso tinha perante o mundo. Além de pontuar que a República de Salastia é membro da Organização dos Estados Americanos, ou seja, o Estado é aderente à Carta da OEA e também ao Pacto de São José da Costa Rica, em que no seu preâmbulo afirma, reafirmando o seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Assim, onde que tais descrições estão sendo cumpridas, ou foram cumpridas durante a ocupação? Ainda no capítulo 1º de tal dispositivo, são estabelecidos os deveres dos Estados aderentes, sendo eles a obrigação de respeitar os direitos e de adotar dispositivos internos para tornar efetivos tais direitos. E onde estavam esses dispositivos internos quando as diversas vítimas foram torturadas e mortas? E ainda no capítulo 5 são estipulados os deveres das pessoas, em que no artigo 32.1 e 2, toda pessoa tem direitos e deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. E quanto aos acusados? General Caio Graco, ainda ministro da Defesa, era ele quem dava a ordem. É notório o seu descumprimento. E o senhor Haroldo Rios? É possível dizer que ambos os acusados cumpriram seus deveres com a humanidade? Claramente não. O último ainda autorizou diversas atrocidades que foram abordadas agora há pouco pela minha colega Magda.
Com isso, é notório a admissibilidade do caso perante o Tribunal Internacional, mesmo a República de Salah estar com uma nova organização administrativa democrática. Até porque isso não incapacita o Estado de fazer comparecer o acusado, de reunir os meios de prova e depoimentos necessários, como estipula o artigo 17.3. E uma vez que estão conduzindo investigações internas, porém morosas, sem resultados e blindando seus líderes perante o tribunal, portanto, assim, encaixam-se no requisito estipulado no artigo 17.2, letras A, B e C, que regem sobre a determinação da vontade de agir em determinado caso. A letra A refere-se à pendência do processo interno e o real desinteresse de punir os responsáveis. A B pela morosidade e a C pela falta de imparcialidade. Portanto, é visível que não há nenhum tipo de descumprimento ao princípio Nesbingri, que é o princípio que rege a soberania. Porém, a morosidade aceita essa jurisdição do Tribunal Internacional em agir. Assim como é passível pela classificação dos crimes cometidos, quais sejam o crime de genocídio, já explicado pela minha colega, e ainda, tais crimes, regidos no artigo 5º, falam e expõem sobre a alta gravidade que afetam uma comunidade internacional, o que também é visível aqui, pois foi necessário uma intervenção internacional para deter a expansão do conflito. Portanto, mais uma vez, a preocupação internacional era muito grande até onde ia essa ambição da República de Salastia de planejar e de formar essa grande Salastia. E durante a ocupação foram submetidas os estados vitimizados a terríveis campos de concentração, de estupros, de extermínios, como já foi citado aqui também, toda a diferença de etnias utilizadas em relação às mulheres, e ainda o tempo de vida que os homens tinham nesses locais, que não passava de 2 semanas, que é o mesmo tempo de vida de Auschwitz. Teve a utilização de mão de obra escrava nos campos, inclusive sobre prisioneiros combatentes nacionais de países que aderiram ao Estatuto de Roma. E ainda teve a pena de morte na forca para a resistência, porque o sistema jurídico na época era baseado na sã consciência do povo de Salastia, para julgar esses membros da resistência. Mas onde está o devido processo legal? A ampla defesa? Portanto, todos esses fatos se relacionam e se classificam como crime de genocídio, como crime contra a humanidade, como já dito pela minha colega. Além de que houve a preparação, a fabricação e o armazenamento e uso de armas químicas expressamente proibidos pelo artigo 1º da Convenção de Armas Químicas. Todos esses atos foram assinados, autorizados pelos acusados, que tinham sim ciência da gravidade dos efeitos e de suas ordens. Como não puni-los em um mundo que é movido pelos direitos humanos e direitos fundamentais? Este é o último recurso para trazer justiça para as famílias daqueles que perderam alguém durante essa ocupação. Assim, com toda essa minha exposição, passo minha palavra para a colega Maria Angélica, que continuará com o raciocínio da exposição, caso ainda haja alguma dúvida em relação aos acusados. Obrigada. Primeiramente, boa noite à vossa corte, à equipe de defesa e os demais aqui presentes. Meu nome é Maria Angélica e, neste momento, eu peço autorização da corte para dar continuação à exposição dos fatos em relação ao presente caso. Esse devasto caos ocorreu entre os estados de República Ardinária, Federação Filipina e República de Salastia. Essa pela qual iniciou com conflitos armados e com após desenvolver uma indústria armamentista com um arsenal convencional e químico. E, bom, podemos reparar que aqui já se enquadra a um crime de guerra consolidado por Salastia. Afinal, a Convenção de Armas Biológicas e Toxinas de 1972 proíbe o seu desenvolvimento e produção. A propósito, a criação deste arsenal tinha como propósito consolidar a Grande Salastia, com seu plano expansionista, onde eles queriam anexar o seu território nos estados vizinhos. Isso já posteriormente
já se agravaria a eles estarem tomando suas riquezas, escravizando tais populações ali presentes. Isso já se cabe isso já se cabe a um julgamento de competência do Tribunal Penal Internacional, já que se cabe a um crime de agressão. Afinal, houve ataques de armas à soberania. E, bom, além de todos esses escândalos, senhores juízes e senhoras juízas, a República de Salat ainda cometeu diversas atrocidades, como torturas, escravizações, retirando as pessoas de dentro de seu cotidiano de paz, muitas vezes estuprando as mulheres, deixando com que elas não tivessem seus bebês, para que, devido às suas etnias, já se configurando a um crime de genocídio, que é previsto no artigo 6º do Estatuto de Roma, no alínea C e D. Com tudo isso, eles ainda usaram isso como uma justificativa. Eles estarem espalhando um fake news para que eles pudessem atacar os estados vizinhos, tomando seus territórios. E além dessas atrocidades que foram citadas anteriormente, eles ainda vieram agir de má fé. E, bom, como os citados anteriormente, os réus Caio Graco e Haroldo Rios foram mandantes e cabeças dessas atrocidades que ocorreram, mesmo que viessem a ocorrer de maneira indireta. A participação deles nesses crimes já se cabe à competência deste tribunal em termos do artigo 5º do Estatuto de Roma. Portanto, finalizo pedindo à Corte a jurisdição dos acusados em questão. Obrigada. E agora? Cumprimento o senhor juiz e as senhoras juízes, membros dessa corte. Pronto, matou. Eu colocaria as mulheres primeiro. Tá. Cumprimento, porque são maioria. Cumprimento a senhora juiz, o senhor juiz, membros dessa corte. Mais uma vez. Pode ir? Cumprimento 3, 2, 1. De novo, vai. Cumprimento as juízes e os senhores juízes, as senhoras juízes e os senhores... Peraí. Cumprimento as senhoras juízes e o senhor juiz, membros dessa corte. Pronto. E aí você começa com o teu discurso. Tá Bom? Não precisa então, pedir eu não preciso... autorização. Então, eu também não preciso acabar falando, meu nome é Maria Angélica, já vai direto. Não, já é. Você pode até dizer, cumprimento a senhora juiz e o senhor juiz, membros desta corte. Meu nome é Maria Angélica, membro da acusação. Se você for falar teu nome, você diz. Tá. Componente da acusação. E passo a expor os meus argumentos. Parará. E aí toca o barco. É bem simples e direto. O menos é mais, né? Sem firulas. Sem essas firulas monárquicas, que eu acho assim, eu acho até cafonas, para falar a verdade. Mas, enfim, aquela coisa de tapete vermelho no tribunal, que eles adoram. Eu acho isso daí cafona. Mas tudo bem, vai, é o Brasil. Mas a gente tem que se livrar um pouco disso para o direito internacional, entenderam? Não que não tenha pompa e circunstância, tem. Mas, se vocês olharem lá as sessões do Tribunal Penal Internacional, sei lá, eu acho uma coisa mais clean. Então, a gente tem que ser mais clean também, eu acho. Pronto. Mais uma vez, vamos lá. Agora, como você quiser. 3, 2, 1, agora.
Cumprimento as senhoras juízas e o senhor juiz, membros dessa corte. Era para continuar. Meu nome é... Tá. Meu nome é Maria Angélica, faço parte... Você tem... Se coloca já na posição. Tá. Não, para Desculpa, tudo, para não, tudo. Peraí, Vamos voltar. professor. Não, eu devia ser diretor de teatro. Não. Vamos lá. Não, eu me Atenção. perdi. Ô, maestro, assim, ó. Parou, de novo. Quando eu contar, você vai se colocar na posição e vai reiniciar o teu discurso durante 1 minuto a mais. Vamos lá. Peraí. Deixa eu só entender. Eu só vou falar a parte dessa parte da apresentação, ou a gente vai voltar tudo. Não entendi. Não. Eu quero que você parte. faça a sua abertura e fale por mais 2 ou 3 minutos o seu discurso. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Cumprimento as senhoras juízas e o senhor juiz. Meu nome é Maria Angélica, membro da promotoria da equipe de acusação. Nos próximos minutos, vou estar dando continuação à exposição dos fatos pelos quais estamos acusando a República de Salácia e o general Caio Grago e Haroldo Rios. Bom, inicialmente, esse devasto caos ocorreu na República de Naira, Federação Filipina e na República de Salácia, essa pela qual iniciou com um conflito armado, após desenvolver uma indústria armamentista com um arsenal convencional e químico. Podemos reparar que a partir daí já se configura a um crime de conflitos armados. Ok. Maria Angélica, depois você treina esse armamentista aqui, sabe aqueles trava-línguas? O Pato Pateta pintou um caneco, o Rogalinha bateu numa régua? Então, você tem que treinar. Agora, você falou aí, e você também tinha dito ontem, Caio Grago, e não Caio Graco, que é um personagem romano, já falei para vocês. Famoso. Todo jurista sabe quem é Caio Graco. Pelo menos a Kenari, a Silvia Steiner, a Mônica, a Natália e o Alexis sabem. Tá? Caio Graco. Agora, você aí colocou uma palavra que eu não entendi. E eu queria que você me explicasse o que exatamente você disse. Porque você falou também quando a gente gravou o início do discurso. Você vai ouvir na gravação. Você diz assim, este caso... Eu não entendi. Este caso, você deu um adjetivo para o caso. Este caso terrível, alguma coisa assim que você quis dizer. Eu acho que foi devasto, uma coisa assim. Caso o quê? Eu acho que esse devasto caos, uma coisa assim. Não... Foi isso aí. Mas eu não estou entendendo essa palavra. Entendi. Repete a palavra para mim. Devasto. Deu o quê? Devasto? Devasto? Não seria devastador, caso? Um caso devastador? Tira adjetivo. O caso. Olha só, a corte é fria e racional. Né? É claro que a gente puxa. Então, você pode dizer assim, este caso terrível, este caso... Eu usaria o termo grave ou gravíssimo. Por quê? Porque o Estatuto de Roma fala na gravidade do caso. Entenderam? Eu confesso, Magda, eu nunca ouvi alguém usar o termo devasto no julgamento. Existe esse termo? Eu estou até curioso agora. Existe. Está falando aqui... Ai, meu Deus, eu tirei. Peraí. Mas deve ser de devastador, né? Devasto vem do verbo devastar, o mesmo que destruo, devastar, arruíno, arrasto, assolo. Nossa, assolo. Mas o devasto, eu acho que aí ele é substantivo e não adjetivo. Se você quiser adjetivar, dizer que o caso é terrível, eu acho que você tem que dizer devastador. Devasto é o substantivo que indica algo que é devastador. Um processo devastador. Não, um processo militar devastador, alguma coisa assim.
Então, eu tiraria isso, porque, na verdade, vocês têm que fechar as porteiras e não abrir mais porteiras. Quanto menos riscos vocês correrem, melhor. Então, Fica o que eu pelo diria? exército, né? Melhor. Eu acho menos a mais. Sim. Lembre que são 5 pessoas que estão sentadas lá e, assim, eu não sei se eles vão estudar o caso ou não. Eu mandei para eles o caso. Vocês têm que partir da premissa de que vocês têm que passar uma visão completa do caso para eles em pouco tempo e de forma mais clara possível. Né? Eles são seres humanos que vocês vão impressionar. Então, eu tiraria Devastro, acho estranho. Eu usaria este caso gravíssimo. Porque aí você tem uma justificativa do Estatuto de Roma. Este tribunal julgará os casos mais graves. Você pode até puxar por aí. Tá. Este caso que é tão grave que claramente demonstra a necessidade de atuação deste tribunal. Conforme consta no Estatuto de Roma. Olha, você pode até acrescentar. Anota aí depois. Deixa eu abrir. Tá bom? Deixa eu parar a gravação. Prof, antes de parar,